Cairbar Chutel. A vida no outro mundo. Prefácio. Quando escrevi O Espírito do Cristianismo, julguei seria a última obra que teria de dar à publicidade, e me alegrei por haver desinteressadamente levado aquela insignificante contribuição para o erguimento do verdadeiro templo espiritual, que o Espiritismo veio construir para abrigar a humanidade. Na verdade, não me passava pela mente a ideia de um novo livro, satisfazia-me com a publicação de artigos filosóficos e doutrinários, com os quais procurava manter acesa a lâmpada da fé nos corações daqueles que me têm dedicado a sua amizade e simpatia. Um dia, porém, lembrei-me de que há muito tempo havia eu escrito uma conferência, cujos ensinos eram inéditos naquela época e vinham trazer nova luz sobre a vida além da morte. A doutrina expendida nessa conferência fora ilustrada com alguns mapas, que formavam um esquema de confronto entre os mundos do nosso sistema planetário e outros, representativos das estrelas, majestosos sóis centros de outros tantos sistemas, que representam as muitas moradas da casa de Deus, lembradas por Jesus segundo refere o evangelista João. Assim também os desenhos faziam lembrar os asteroides, os cometas, os mundos que sulcam os universos quais frotas flutuantes, levando em seu dorso humanidades que caminham para a perfeição, o bem e o belo, para a glorificação do Supremo Criador. Passados alguns anos, verifiquei que a doutrina expendida nessa conferência não era ficção, nem mera fantasia de uma exaltação pela imortalidade, que porventura me afagasse o coração, vista que outros tantos escritores e médiuns nos haviam transmitido as mesmas verdades, embora em países diversos e distantes do nosso, bem assim em outros idiomas. Esse fato me incitou a escrever novo livro, que, com justa razão, deveria intitular-se A Vida no Outro Mundo. Pus mãos à obra e eis que consegui, com o valoroso auxílio dos meus protetores e dos caros espíritos que dirigem nosso movimento, entregá-la à publicidade. Como nas demais obras, não me incomodei com a forma, unicamente fiz questão de que as expressões que traduzem os conhecimentos, que me foram dado receber, exprimissem exatamente as ideias que desejo ver propagadas e conhecidas de toda a gente. Esforcei-me o mais possível para usar de uma linguagem popular, acessível a todas as inteligências, porque sei que esta obra terá mais divulgação entre os humildes e desprovidos da literatura que adorna os que tiveram tempo e dinheiro para se ilustrar na arte de falar bonito. O meu fim é levar a consolação aos aflitos, a fé aos descrentes, a verdade aos que por ela anseiam e trabalham. Se este livro concorrer para estancar lágrimas de amor pela separação de entes caros, e para a iluminação de cérebros que se consideravam vazios de espiritualidade, eu me darei por satisfeito com o meu trabalho. E, ciência materia mais lista. O grande mal da nossa época é o materialismo deprimente que envolve as massas. Por toda parte a descrença e a ignorância fazem vítimas, matando corpos e adormecendo almas. Mesmo no seio das igrejas que se dizem cristãs, não haverá, talvez, 10% de religiosos que acreditam firmemente na sobrevivência. O materialismo penetrou no âmago dos corações, e a ignorância lavra, tristemente, obscurecendo espíritos. Afinal, no que se funda o materialismo? Quais são os seus princípios, considerados dignos de tanta consideração e obediência? Em uma palavra, o que é a matéria? A matéria é uma coisa inerte e tangível, composta de átomos. Diversos sábios acrescentaram a indestrutibilidade e irredutibilidade à matéria, bem como a sua ponderabilidade e imponderabilidade, o que levou Berthelot a dizer que esses atributos da matéria permaneceram registrados na história como um romance engenhoso e sutil. Como se sabe, a matéria era pouco conhecida, só se percebiam os seus três estados: sólido, líquido e gasoso. Foi em 1878 que o estudo da matéria recebeu um influxo mais positivo. Na mesma ocasião em que Davy fazia conhecer a dissociação dos compostos químicos por uma corrente elétrica, William Crookes, no seu trabalho sobre física molecular, demonstrou a existência de um quarto estado da matéria, metagasoso, ou seja, radiante. E acrescentou, em suas conclusões, que este estado,
radiante, é absolutamente imaterial, concluindo, por isso, que a matéria não é senão um modo de movimento, que passa do estado sólido ao etéreo de onde veio. Logo depois, o ilustre físico inglês Sir Oliver Lodge fez uma comunicação à Sociedade Real de Londres, sobre a matéria, cujas conclusões assim resume: a evolução ou transmutação da matéria foi experimentalmente posta em evidência pelos fatos da radioatividade. Os átomos pesados dos corpos radioativos parecem desagregar e lançar no espaço átomos de peso atômico mais fraco. Eram para Lodge cargas iônicas, que outros cientistas, entre os quais William Crookes, chamaram de elétrons. Por tudo isso se vê que a matéria não tem as propriedades com que a brindaram os sábios do outro tempo. O seu estado primordial e seu último estado resumem-se no éter, e, como disse Sir Oliver Lodge, não se pode deixar de concluir que o éter é tudo, a fonte de que Deus se serve para criar tudo quanto existe, porque o éter, por si mesmo, não é inteligente, e não passa de um reservatório infinito, eterno, de forças que se materializam e modelam, e se desmaterializam, dependentes de uma vontade superior, de uma inteligência suprema, eterna, que chamamos Deus. Se dermos uma olhadela nos trabalhos do Dr. Gustave Le Bon, veremos que, segundo a ideia deste ilustre homem de ciência, como de outros físicos, a matéria não é senão energia concretizada. Como se vê, os próprios materialistas têm perdido os seus princípios, não relutam, entretanto, em afirmar, embora sobre bases movediças, a realidade da sua doutrina. Mas o interessante é que cada um deles mantém teorias meramente pessoais e discordantes uma das outras. Uns acham que o organicismo e a histologia são suficientes para explicar os fenômenos vitais pelo mecanismo dos órgãos. Neste caso entram em cena os efeitos das forças psicoquímicas, considerando a sensação, o pensamento, a vontade, como uma propriedade dos neurônios. Outros são materialistas porque não concebem um espiritualismo de acordo com a ciência experimental que aconselha o estudo, a investigação, o livre exame. Estes são os epicuristas, que afirmam, post mortem nihil est, ex psyche mors nihil. Depois da morte nada há, a morte é mesmo nada. Sem a mais ligeira noção de psicologia, olham indiferentemente todos os fenômenos objetivos e subjetivos que se vão verificando todos os dias em toda parte, e, em face dessas manifestações inteligentes, que revelam conhecimentos muito superiores aos do indivíduo, repetem loucamente o velho aforismo aristotélico, de que nihil est in intellectu quodrius non fuerit in sensu, nada há na inteligência que não haja passado pelos sentidos, como se esses conhecimentos tivessem sido recebidos pelo sujeito, através dos seus sentidos físicos e na existência presente. Eles não podem ver que esse adágio, tal como aplicam, é absolutamente falso, princípio sem sanção em ciência como também em filosofia. Enfim, o materialismo, felizmente, está na sua derradeira agonia. Combatido através dos tempos por inteligências de escola, como Voltaire, Malebranche, Leibniz, Swedenborg e muitos outros, o materialismo não pode deixar de se dar por vencido, em face dos fenômenos metapsíquicos e espíritas, constatados atualmente pelos maiores sábios do mundo. O espiritismo chegou no tempo propício para escalpelar a ciência materialista, dissecando-lhe todos os nervos, e fazer ver às gentes a impotência dos princípios que ela ensina, absolutamente contrários à veracidade dos fatos. Damo-nos por felizes em assistir a essa derrocada e concorrer, embora com minúscula parcela, para que breves sejam os dias em que as águas movimentadas da nova ciência que surge, atirem nas voragens insondáveis essa outra barca tripulada por piratas que tem levado à desolação ao mundo. 2. O problema da imortalidade. A humanidade, deslocada dos legítimos preceitos da moral divina, religião de todos os tempos e de todos os povos, que foi substituída criminosamente por mandamentos humanos e cultos esdrúxulos, não cogita, mormente nos tempos em que nos achamos, dos seus deveres e seus destinos. São relativamente poucos os que pensam no dia de amanhã a não ser para oferir bastardos lucros. Entretanto,
A pequena, a insignificante fração que constitui esses poucos, esforça-se e trabalha, uns para a conquista de uma crença verdadeira que bem lhes oriente no caminho da vida, outros, para verem resolvido, no nosso planeta, o grande problema, o problema máximo cuja resolução é, de fato, o que nos oferece maiores promessas, mais valorosos benefícios. A imortalidade é, com efeito, o pivô sobre o qual se devem movimentar todos os cometimentos para uma orientação segura da vida. A sabedoria e as virtudes nunca terão grande razão de ser enquanto os homens se desinteressarem pela imortalidade. A resolução do grande problema afeta por tal forma todas as ramificações do saber humano, que permaneceremos estacionários se a humanidade, ou antes, os homens continuarem a pôr à margem esta questão de interesse político, religioso, científico e social, pois, de fato, é ela a base fundamental de todos os problemas que inflamam o cérebro e fazem palpitar o coração, é, na verdade, o ponto de partida para todos os estudos. É sobre essa rocha que se deverá erguer o grande edifício, o enorme monumento onde pontificarão a ciência, a religião, a filosofia, as artes. A própria paz, interna e externa, não se conseguirá, nos países e nas nações, sem a luz da imortalidade, assim como sem ela é impossível manter a fraternidade entre os povos. Pascal dizia com suma razão, a imortalidade é o nosso primeiro interesse. É uma coisa de tal importância que é preciso ter perdido toda sensibilidade para ser indiferente ao seu conhecimento. Com efeito, não é a solução desse problema que aclara a nossa razão, ilumina o nosso destino, dá sentido ao nosso futuro pessoal, à nossa existência. Não é a solução desse problema que nos dá uma orientação firme, norteando a nossa vida ao influxo de nobres paixões, de uma moral legítima e edificante. Poderão a negação e a dúvida produzir semelhante milagre, formar caracteres, arregimentar-nos para enfrentar os dissabores da existência, as decepções cotidianas que nos assaltam e oprimem? Quem não se viu ainda em frente do desespero, quem não se deteve à porta fechada de um túmulo, quem não viu desaparecer do seu convívio um ente querido, quem, nos momentos angustiosos, não disse para si mesmo a morte é o fim de toda essa tragédia que os homens representam no grande palco do mundo. Tragará ela os bons como os ruins, os virtuosos, os abnegados, os sábios que, debruçados sobre livros ou absorvidos em seus laboratórios, trabalham pela coletividade, pela bem geral, pela comunidade. Os nossos entes amados, objetos da nossa afeição, aqueles que constituíram nossos melhores afetos, nossa veneração, nosso amor, serão dissolvidos, extintas nos abismos do nada? Será que não somos mais que um volume de carne cobrindo um esqueleto, formando ao todo uma combinação de oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono? Será que não somos mais que uma armação de ossos coberta de albumina e fibrina, com uma rede de nervos imersa num lago de água? Os pensadores, os que procuram encarar a vida tal como é, não teriam meditado nunca. Não lhes teria passado pela mente essas naturalíssimas conjecturas, essas considerações que surgem no nosso cérebro e em nosso coração nos momentos difíceis que atravessamos, quando sentimos a vida pesada, quando o aguilhão das contrariedades nos assalta e oprime. E como responder a todas essas perguntas sem resolver o grande problema que é a chave principal, a chave mágica, que abre todas essas portas fechadas à nossa razão, à nossa inteligência, ao nosso sentimento, ao nosso coração? Darão, porventura, as religiões sacerdotais uma resposta a esses quesitos que ensombram a humanidade? A ciência catedrática, com todos os recursos que lhe têm vindo das novas descobertas e invenções, será ela capaz de responder-nos positiva e categoricamente de modo a satisfazer o nosso entendimento e por um paradeiro às ânsias que se acentuam todos os dias em nossa alma? Finalmente, somos ou não somos? Existimos ou não existimos? Continuaremos a viver após o último ato da nossa existência terrestre? Ao cair o pano, restará de nós alguma coisa, ou tudo se extinguirá? Será a vida uma farsa que começa no berço e termina no túmulo? Será a vida uma sucessão contínua de micróbios,
Um combate sem tréguas de animálculos que sempre devoram e se sucedem, tendo por epílogo a desagregação do eu debaixo de uma laje fria, dentro de um sepulcro. Meditemos sobre tudo isso, pensemos, eis o primeiro trabalho a realizar. Esqueçamo-nos por um momento das ilusões que nos fascinam e embrutecem, encaremos a realidade sem temor, porque, dela nos desviando, só teremos ilusões e desenganos. Tomemos a sério a vida, para que a vida se nos mostre tal como é, sem enganadoras aparências. Fiquemos certos de que não teremos paz, nem saúde, nem religião, nem sabedoria, nem felicidade, sem que o grande mistério do ser ou não ser fique resolvido. 3. Em busca da verdade. Em todos os tempos, ilustres pensadores e grandes filósofos têm dedicado vidas inteiras para solucionar o problema da vida. Infelizmente, porém, as suas pesquisas não ultrapassaram os limites corporais, deixando de lado os fenômenos psíquicos, que atribuíram, na maioria das vezes, a causas sobrenaturais e miraculosas. O problema anímico aparecia obumbrado aos estudiosos, que baseavam suas perquisições em torno do homem no pressuposto de que ele era uma alma criada juntamente com o corpo. As escolas de Leucipo e de Epicuro, por exemplo, admitiam a alma, mas diziam que ela se compunha de átomos que se desagregavam, e era, portanto, incapaz de sobreviver à morte do corpo. Esta ideia, mais tarde apresentada com modificações sucessivas por Locke, Condillac, Helvetius e Holbach, degenerou em absoluto negativismo, proclamando a escola materialista o seguinte artigo de fé: somente no organismo humano a matéria pode sentir e perceber. Foi também esta a divisa adotada por Moleschott, Buchner, Carl Vogt, Broussais, Haeckel e outros príncipes da ciência, aplaudidos pelos homens mais eminentes do século. Carl Vogt afirmava: o pensamento é uma secreção do cérebro, e acrescentava: as leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem bondade. Haeckel dizia: a alma, isto é, a atividade espiritual, nada mais é que uma função fisiológica, produto de fenômenos mecânicos. Parece ser ainda corrente entre os sábios oficiais e seus adeptos que a consciência é determinada pelos elementos constitutivos do sangue e as obras da virtude e do gênio não passam de uma questão de hereditariedade, ou seja, o resultado da física e da química dos corpos. Foi o que levou um ateísta a dizer que o homem não passa de um oxinitrocarbureto de hidrogênio coloidal, e nada mais existe nele a não ser matéria. As doutrinas espiritualistas de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Descartes, que brilharam com verdadeiro fulgor secundadas pelas de Geoffroy, Cousin, Villeminne, e as quais, no terreno filosófico, demonstraram a existência e imortalidade da alma, não conseguiram, entretanto, deter a onda dos nihilistas, que se avolumava cada dia mais. A velha concepção da alma não dava lugar a provas positivas, disso resultando, não só entre os materialistas que negavam, como entre os espiritualistas, a adoção de um panteísmo comodista, que fazia estes cuidarem somente da vida corporal em detrimento da vida espiritual, do presente, com exclusão do futuro. Com efeito, perdida a orientação da vida, limitado o espírito às coisas materiais, sem esperança de uma vida melhor, a sociedade teria forçosamente de precipitar-se num abismo, onde nenhuma aquisição duradoura lhe poderia melhorar a situação. A razão, desvirtuada dos seus princípios, não pode permanecer ao lado da moral da ciência. Foi em tais circunstâncias que se fizeram sentir, em nosso planeta, as manifestações paranormais, de ordem extrafísica, que haveriam de submetidas ao método experimental, proclamar o estabelecimento definitivo da alma como fator do organismo corpóreo, sua preexistência ao nascimento do corpo e sobrevivência à morte deste. O Espiritismo mostra que, no homem, a aliança dos dois elementos alma e corpo intimamente unidos, reagem um sobre o outro, como prova o testemunho diário dos sentidos e da consciência, e tem por intermediário o invólucro do espírito, que Allan Kardec ouve por bem denominar perispírito, elemento este já previsto pelo apóstolo Paulo, que o chamou corpo espiritual, e pelo inglês Cudport, que o intitulou medidor plástico.
A teoria espírita, trazendo uma nova ideia da alma, estendeu a sua ação ligando os dois mundos, o mundo da vida corpórea e o mundo da vida espiritual, facilitando, assim, a solução do grande problema do ser, com os seus princípios de evolução entrevistos por Darwin, Lamarck e Haeckel, mas infundindo nas concepções evolucionistas o espírito, sem o qual não poderão prevalecer. Com a inestimável contribuição que o espiritismo a todos proporciona, livre das injunções do feudalismo intelectual, todos os homens de boa vontade, num esforço supremo para sua melhoria, podem e devem abordar, agora, com orientação mais firme, aquilo que, antigamente, era privilégio dos sábios e sacerdotes. Favorecidos pelos fenômenos psíquicos, pela evocação dos espíritos e suas manifestações, ainda mais, auxiliados por uma enorme biblioteca de obras que tratam do assunto, muito fácil será ao homem de boa vontade encontrar a verdade fora das academias e das religiões sectárias que têm retardado o progresso humano. 4. A revelação espírita. A revelação espírita foi o grande acontecimento do século XIX. Em sua pujante manifestação, ela explica, esclarece, anuncia de maneira inteligente e racional todas as revelações passadas e prevê as revelações do futuro. Foi, portanto, com justa razão que o grande pensador brasileiro, Dr. Pinheiro Guedes, disse: o Espiritismo abrange o ciclo das evoluções do espírito ab initio ad aeternum, do início ao infinito. O Espiritismo parece muito novo, porque a sua codificação, admiravelmente concebida por Allan Kardec, tem unicamente 80 anos, entretanto, em sua essência íntima é tão velho quanto o mundo. Tem sido a alma de todas as crenças, o espírito de todas as religiões que tem embalado a humanidade. Desde tempos imemoriais, desde épocas remotíssimas da história, a comunicação com os espíritos tem sido praticada por homens e mulheres, grande parte dos quais fazia dessa comunicação sua especialidade. Todos os livros sagrados referem-se a aparições e comunicações, quer com espíritos superiores, chamados pelos sacerdotes como santos, anjos ou arcanjos, quer com pecadores que, do outro lado do túmulo, através do mediunismo, vinham manifestar-se aos seus conhecidos, amigos e parentes que aqui ficaram. Os Vedas, código religioso aparecido muito antes de Jesus Cristo, afirma a existência dos espíritos dos antepassados, que, em estado visível, acompanhavam certos brahmanes, e acrescenta que os anacoretas e cenobitas tinham a faculdade de conversar com os mortos. O povo da China, cuja cronologia marca mais de 30.000 anos, nunca deixou de evocar os espíritos. O missionário Hulk fez referência a um grande número de experiências, que tinham por fim a comunicação dos vivos com os mortos. No Egito, os poderes sacerdotais facultavam-lhes as relações com o mundo espiritual, embora naquele tempo as práticas tivessem caracteres misteriosos e sobrenaturais. As evocações dos mortos eram de tal modo generalizadas na Grécia que, pode-se afirmar, constituíam crença de todo o povo. Todos os templos possuíam mulheres, as quais davam o qualificativo de pitonisas, médiums, encarregadas dos oráculos e de fazerem aparecer espíritos. A celebridade do templo de Delfos, onde os espíritos, pelos lábios das Pítias proclamavam o deus grego, iluminando os mistérios da vida, as existências passadas e futuras, as relações da alma com o corpo, são verdades que aparecem hoje à luz do espiritismo. Daí a inscrição que se lia no frontão desse templo: conhece-te a ti mesmo. Em Roma, na Itália, como na Grécia, as sibilas evocavam os mortos e interrogavam, sem cessar, os espíritos, e nenhuma empresa importante era decidida sem que se consultassem as sacerdotisas. Os antigos médiuns assim se chamavam: pítias, pitonisas, sibilas, sacerdotisas, e quase todos apareciam ou se destacavam entre as mulheres. Viviam isolados nos templos, alguns bebiam água da fonte de Castalha, que diriam dar inspiração, ou mascavam folha de louro, que provocava, pelo seu aroma, a concentração. Além do santuário de Delfos, destacavam-se o de Júpiter Amon, na Líbia, o de Marte, na Trácia, o de Vulcano, em Heliópolis, o de Esculápio,
Odísis, e muitos outros. A Bíblia salienta os poderes extraordinários dos sacerdotes faraônicos, e através dessas páginas, se desenrolam as cenas espantosas que ocorreram por ocasião da libertação dos israelitas, fenômenos hoje catalogados e explicados racionalmente pelo Espiritismo. Ainda no Velho Testamento, grande repositório de documentos históricos, lemos a narração de fenômenos transcendentes, de previsões, sonhos, revelações, profecias, aparições e comunicações de espíritos, tal como se produzem nos nossos dias. Além do resplendor do Sinai, fato estupendo que só pode ser resolvido pela teoria espírita, além das manifestações que se verificaram na vida de José, filho de Jacó, a quem os espíritos se mostravam no seu corpo mágico, todos os profetas maiores e menores Samuel, Jeremias, Malaquias, Jó, Isaías, Ezequiel, Daniel, mantinham estreitas relações com os espíritos de várias categorias. Esdras, sob o ditado de um espírito, reconstitui a Bíblia que se havia perdido. Sansão, poderoso médium de efeitos físicos, abala as colunas de um edifício onde se efetuava um festim e deita por terra os convivas entregues às mais detestáveis bacanais. Era tão comum entre os israelitas as comunicações com os mortos, que até os reis não levavam seus exércitos a combater sem consultarem, primeiramente, os profetas. Achabe, rei de Israel, e Josafá, rei da Judéia, nenhuma decisão tomaram durante o seu reinado sem a prévia consulta aos espíritos. Saul evoca o espírito de Samuel antes de entrar em luta contra os filisteus, e como este não lhe respondesse nem por sonhos, nem por outra mediunidade, vai a Endor pedir a Pitonisa a manifestação daquele espírito. Joel, arrebatado pela visão da nova aurora que começa a iluminar a humanidade, proclama a difusão do Espírito sobre toda a carne, sem excetuar mancebos e velhos, filhos e filhas, servos e servas. No Novo Testamento, as manifestações psíquicas começaram com o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, pelo aparecimento do anjo Gabriel e continuaram sucessivamente desde o presépio de Belém até as contínuas aparições do Nazareno, post-mortem. Todas as páginas dos evangelhos realçam os admiráveis fenômenos de curas, levitações, transportes, materializações e desmaterializações, aparições que denotam muito bem o plano espírita traçado pelo Mestre durante a sua passagem pelo mundo. A transfiguração no Tabor, com as aparições de Moisés e Elias, é um fato digno de nota e estudo. Os Atos dos Apóstolos e as Epístolas são livros de grande interesse pelos fenômenos psíquicos neles registrados. Os grandes escritores sagrados em todas as suas obras relatam fatos de natureza espírita, que vêm em apoio à teoria que propagamos. Santa Teresa era portentosa médium que vivia em contínuas relações com os espíritos. Após a sua desencarnação, ela desenvolveu 5 médiums no convento, com quem se comunicava. Santo Agostinho, o padre Manuel Bernardes e outros, salientam fatos dignos de atenção, pela insuspeição e seriedade de suas narrações. E seria estultícia negar esses fenômenos só pelo fato de não serem compreendidos. A missão do Espiritismo é, justamente, reunir, enumerar, catalogar esses fatos dispersos em todo o mundo como provas demonstrativas da imortalidade. Ainda mais, enquadrando esses fenômenos em leis eternas, explicando-os de acordo com a razão, o Espiritismo os classifica como manifestações da vontade de Deus, sob cujos influxos o homem compreenderá a sua situação na Terra e o futuro que lhe está reservado. A teoria espírita satisfaz a todas as exigências da ciência e de religião. A grande revelação é a evolução lógica da ideia monoteísta proclamada no Sinai como a primeira etapa de um sistema teogônico que se desdobrou através do cristianismo e aparece integralizado no espiritismo. A religião e a ciência não podem cristalizar princípios, tanto uma como outra têm se desdobrado, evoluído através dos tempos. No plano físico, a matéria radiante de William Crookes, o radium de Curie, a telegrafia de Branly e de Marconi lançaram novos fundamentos no campo da ciência positiva. O espiritismo, hoje cientificamente demonstrado e sistematizado,
desvenda a história do maravilhoso humano e faz reviver seu passado enraizado nas religiões iniciáticas, cujos fundadores nos dão o valor do seu testemunho para a constatação da verdade que proclamamos. V. Estudos anímicos. Antes de entrarmos em quaisquer considerações sobre as provas demonstrativas da sobrevivência da alma, cumpre-nos salientar, com bastante clareza, a existência da alma. O animismo é a ciência que trata da alma. A própria palavra animismo quer dizer ciência da alma. Como as demais, esta ciência se compõe de teoria e de fatos. A nova psicologia nos veio desvendar um vasto campo de estudo no terreno do animismo. Nele se percebe, nitidamente, o núcleo anímico abrindo a crisálida, que o mantinha oculto aos famosos psicólogos da antiguidade, para se mostrar, agora, cheio de força e de vida, evoluindo através das formas inferiores, até chegar à humanidade, prosseguindo, em gloriosas etapas ascendentes, desde o cafre simples, desde o Hotentote ao homem civilizado, ao sábio, ao santo. Não nos deteremos nesses estudos, porque outra é nossa tarefa, mas a razão, perquirindo rapidamente a causa das prerrogativas animais, em suas várias modalidades: percepção, sentimento de estética, amor filial, amor fraternal, não podia deixar de encontrar a alma nas formas ainda inferiores, elevando-se para as alturas, para fazer parte do reino nominal, estágio se bem que ainda inferior, mas pleno de augúrios e de promessas. Limitamo-nos a convidar o leitor a um exame atencioso das obras de Darwin, Lamarck, Haeckel, e muito especialmente de Gabriel Delany, cujo livro Evolução Anímica é de uma concisão admirável. Os fisiologistas mais importantes, conquanto neguem a existência da alma, reconhecem sua incapacidade para explicar a vida intelectual sem a intervenção de uma força inteligente. A ciência está mesmo muito atrasada para tratar de assuntos transcendentes, ou antes, que têm relação com a alma. O espírito preconceituoso dos nossos sábios oficializados, não lhes permite surtos a grandes alturas. Eles se limitam ao estudo da matéria primeira, mesmo quando se trata dos fenômenos gerais dos seres viventes, a ciência pouco sabe. Basta lembrar que, das 4 propriedades dos seres vivos, a organização, a geração, a nutrição e a evolução, a ciência não explica senão a nutrição, e isso mesmo em termos, dando uma explicação incompleta porque não diz categoricamente por qual fenômeno as células escolhem no sangue os materiais que lhes são úteis. Sem o concurso da nova psicologia, a ciência não poderá dar nenhum passo para a verdade. A filosofia, por seu turno, julga, com justas razões, que não pode haver vida intelectual sem a intervenção de uma força inteligente. A nova psicologia vem confirmar esse ditame filosófico, provando, até a evidência, a presença da alma, como potência diretriz da máquina humana. As pesquisas anímicas, com a larga contribuição que o hipnotismo e o magnetismo lhes proporcionam, desvendam arcanos ignorados da arcaica ciência, que teima na esperança de ser privilegiada. Os casos de clarividência ou vista dupla, de sonambulismo, de êxtase, de exteriorização da sensibilidade, de exteriorização da motilidade, do desdobramento, etc., vêm trazer o testemunho probativo da existência da alma, e, ainda mais, provam que o princípio anímico pode viver, ao menos temporariamente, independente do corpo físico. Graças às experiências de hipnotismo e magnetismo, a noção da personalidade sofre completa revolução. Já chegamos ao domínio dos fenômenos telepáticos, dos fatos de clarividência, vencendo as terríveis barreiras do ignorabimus. Bem profetizou Aksakoff, quando disse que o hipnotismo forçaria as barreiras da ciência materialista, para fazer penetrar nela o elemento suprassensível ou metafísico, pois terminaria fatalmente por compreender os fatos do animismo e do espiritismo, os quais, por sua vez, criaram a metafísica experimental, como predisse Schopenhauer. Sobre o que se refere à existência da alma, não há mais que duvidar, ela está plenamente provada até pela chapa fotográfica. E todos esses fenômenos odiernos, que trazem o testemunho dos grandes magnetizadores,
como Dupotet, Charpignon, Lafontaine, Deleuze, Puységur e outros, e de todos os grandes cientistas, como William Crookes, Oliver Lodge, Mies, Lombroso, Foa, Gibier e mil outros, vêm corroborar os antigos fenômenos da legenda, narrados nos livros sagrados, casos de desdobramento ou bilocação, como o de Santo Antônio de Pádua. A alma não é, portanto, a resultante das funções neurocerebrais, mas uma individualidade absolutamente distinta do corpo carnal. Este não passa de um instrumento para que ela, a alma, se manifeste no plano físico. Exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Um dos capítulos mais interessantes nas pesquisas que fazemos da alma, é o que enfeixa fatos transcendentes, narrados por eminentes psicólogos e relativos à exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Esses fenômenos, observados por exigentes magnetizadores, foram estudados com real valor pelo Conde de Rochas, o Dr. Baraduc, e outros, que trouxeram valiosa contribuição para a construção do templo imortalista. Vejamos em que consiste a exteriorização da sensibilidade. Por aplicação de processos magnéticos usados por de Rochas, a sensibilidade do indivíduo se exterioriza, ficando disposta do seguinte modo: fora da pele, a 3 ou 4 centímetros, forma-se uma camada sensível. Em torno desta vai se formando uma série de camadas equidistantes, separadas da primeira por um intervalo de 6 a 7 centímetros e sucedendo-se outras camadas até 2 ou 3 metros. Essas camadas vão se penetrando e entrecruzando sem se modificarem. Se o sono hipnótico se acentua, as camadas sensíveis se condensam desde a terceira ou quarta fase de letargia, sobre dois polos de sensibilidade, situados, um à direita, e outro à esquerda do indivíduo. Depois, esses dois polos acabam por reunir-se em um só. Desde esse momento, a sensibilidade apreciável do indivíduo se transforma num verdadeiro fantasma, capaz de distanciar-se do corpo carnal, obedecendo à ordem do magnetizador e atravessar obstáculos materiais, conservando a referida sensibilidade. Esse fantasma, bem como as diversas camadas sensíveis, são vistos perfeitamente pelos clarividentes, que os descrevem com precisão. Eles notam que a metade direita do corpo lhes parece azul, e a metade esquerda, avermelhada. Essa exteriorização é patente, pois, tocando-se com alfinete à distância em que se acha a exteriorização, o sonâmbulo magnético acusa sentir dor, o que não acontece quando a sensibilidade está localizada no corpo carnal. As investigações de Reichenbach sobre os eflúvios ódicos vêm, a seu turno, confirmar a veracidade dessas experiências, assim como os trabalhos do Dr. Baraduc, segundo os quais o eu não está estritamente submisso ao organismo, mas se irradia mais ou menos na sua periferia. Estas experiências podem, sem dúvida, explicar os casos de bicorporeidade ou desdobramento, que se têm verificado em todos os tempos, nos meios religiosos e profanos. Todos sabem muito bem que um dos casos que concorreram para a canonização de São Francisco de Sales, foi o fato de ter ele, que morava a mais de 200 quilômetros de Roma, assistido, em estado de desdobramento, aos últimos instantes do Papa, tendo sido visto no Vaticano, próximo do leito mortuário. Seu nome fez parte da ata respectiva. Citamos este fato de relance, para não lembrar dezenas deles que se têm verificado. Como se vê, pois, a exteriorização da sensibilidade e da motricidade pode efetuar-se por processo magnético, ou por processo natural, bem como por autossugestão, o que quer dizer que o ser individual não é um produto do trabalho químico das células, mas completamente independente dessa ação orgânica. Nos casos de exteriorização, como dissemos, o corpo permanece completamente insensível. Enquanto durar a ação exteriorizante, seja ela natural, como nos casos de sonambulismo e desdobramento espontâneo, seja artificial, como sob atuação hipnótica ou de anestésicos, éter ou clorofórmio, pode-se retalhar o organismo e nenhum sinal exterior de sensibilidade ele apresenta. Mas, cessada a ação, cessa o efeito,
a sensibilidade volta novamente e o paciente acusa as dores das picadas dos experimentadores. Esse fato, segundo observação meticulosa do professor Carlo Duprel, seria mais que suficiente para provar a existência da alma, do núcleo anímico, que, em certas e determinadas condições, se exterioriza, levando consigo a sensibilidade que, no dizer de Claude Bernard, constitui o sinal da vida. E é de ver que, com a retirada da sensibilidade do organismo, ela não se extingue, permanece incólume, tanto assim que reaparece ao cisar a causa de sua anulação, e reaparece tal como era, sem modificação alguma, apresentando a sua absoluta identidade primitiva. E não se diga que estas considerações, que fazemos para demonstrar a existência da individualidade independente do seu invólucro carnal, seja uma simples dissertação filosófica com presunção de conclusão científica, porque as experiências de que tratamos obedecem ao mais estrito método experimental, os fatos por nós observados podem ser verificados a qualquer hora. É que a sede de todas as sensações e percepções, muito longe de se encontrar no corpo, tem seu lugar no perispírito, organismo psíquico que resiste à ação da morte e se mantém indestrutível às modificações físico-químicas. 7. Efluviação ódica. No capítulo passado falamos da exteriorização da sensibilidade e da motricidade, por processos magnéticos. Cumpre-nos acrescentar agora que a ação do magnetismo não se resume à simples sugestão pela palavra, como julgam os inscientes que usam de expressões sem sentido concreto, para afirmarem sabedoria no que desconhecem. A ação magnética tem por fim concentrar e transmitir o fluido magnético, que é algo de poderoso, como são, por exemplo, os fluidos elétricos. Poder-se-ia dizer que o fluido magnético é um fluido elétrico atenuado e modificado pela vontade do operador. As primeiras tentativas para a descoberta positiva, ou antes, objetiva, desse fluido, foram feitas pelo comandante Darget, em 1883, e suas experiências foram repetidas pelo Dr. Baraduc. Os melhores processos empregados para a constatação do fluido magnético são os seguintes. Primeiro, colocar ambas as mãos dirigidas para a placa fotográfica, em plena obscuridade, durante 15 minutos de magnetização. Segundo, colocar a placa sobre a fronte a 1 centímetro de distância, durante 15 minutos. Estes dois processos são justamente os que estão mais isentos de objeções, e, por isso, são os que devem ser experimentados. Conhece-se também o seguinte processo: após ter filtrado bem o banho revelador, põe-se o mesmo na banheira e nele se mergulha a placa fotográfica. Esta, depois de haver sido banhada, de ter recebido o revelador, integralmente, é colocada em plena obscuridade, com o lado da gelatina para baixo e o vidro para cima, no banho. Em seguida é magnetizada, pondo-se sobre ela as pontas dos dedos, durante 15 minutos. Este modo de agir é sempre de bons resultados, mas não está livre de objeções, porque o próprio fluido magnético irradiado pelos dedos produz uma emissão turbilhonante, que modifica o revelador, ocasiona suspeitas e provoca objeções por parte dos inscientes. Enfim, estas experiências, feitas com magnífico resultado, deram lugar a outras de maior importância ainda, nas quais se constataram fenômenos de alta significação espiritual. A existência dos eflúvios está, pois, mais do que demonstrada. Primeiro, pelas descrições dos sujeitos magnetizados. Segundo, pelas afirmações dos sensitivos, acordados, de Reichenbach. Terceiro, pelas experiências do Dr. Maxwell. Quarto, pelas experiências de Rochas, controlando a existência e a cor do eflúvio por meio da eletricidade e do espectroscópio. Quinto, por meio de fotografias espontâneas de duplos dos vivos. Sexto, pelas efluviografias do Dr. Luiz e outros pesquisadores. Estes testemunhos são concordantes e vêm de observadores que trabalharam em condições diversas. Os rigorosos resultados obtidos nos garantem a existência incontestável dos eflúvios, que escapam do organismo em certas condições. Como se vê, o espiritismo é um campo aberto a novos estudos de fisiologia,
dos quais os senhores médicos não podem prescindir, sob pena de quererem persistir na ignorância dos novos descobrimentos, atitude sempre condenável, tanto mais que estas descobertas vêm dar uma nova extensão à ciência, chamada, como disse Allan Kardec, para a constituição de uma nova gênese. 8. Existência do perispírito e desdobramento da personalidade. Desde que foi constatada a existência do perispírito, abriu-se novo campo de estudos da vida, e a moderna psicologia, com os seus princípios de livre exame e suas recomendações de experimentação e pesquisa, veio ampliar os estudos que se faziam sobre a vida, demonstrando, cabalmente, que a alma não é o produto, o resultado das funções neuricas e cerebrais, mas, ao contrário, é a causa dessas funções. Como o maquinista é o agente que faz funcionar a máquina, e o músico é o autor da melodia. Escreve Gabriel Delany, na formação da criatura vivente, a vida não fornece, como contingente, senão a matéria do protoplasma, matéria amorfa, na qual é impossível distinguir um menor rudimento de organização, o mais pequeno indício daquilo que será o ser vivente. A célula primitiva é absolutamente a mesma em todos os vertebrados, nada indica em si que ela dará nascimento a tal indivíduo, de preferência a tal outro, pois que a sua composição é idêntica para todos. Convém, portanto, admitir, aqui, a intervenção de um novo fator, que determine em que condições será construído o edifício vital. É ao perispírito que é necessário recorrer-se, porque ele contém em si o desenho determinado, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo, e que lhe designará, segundo o grau da sua evolução, o lugar que deverá ocupar na escala das formas. É preciso que fique bem esclarecida a existência do perispírito para se compreender com facilidade a imortalidade da alma. O perispírito não é uma criação nova destinada a resolver dificuldades. Ele representa o corpo da alma, pois não se poderia conceber uma alma sem corpo. Este organismo é conhecido dos antigos cristãos. São Paulo denominou o corpo espiritual. Tertuliano diz que a corporeidade da alma é afirmada nos evangelhos, corporalitas animae ipso evangelio relucescit, e acrescenta, se a alma não tivesse um corpo, a imagem da alma não teria a imagem do corpo. De Anima. Capitão 7, 8 e 9. Santo Agostinho recebeu do bispo Evódio, de Usali, uma carta na qual este fazia referência a muitas aparições que havia visto, e para bem explicar a natureza desses fenômenos, que ele atribui às almas de defuntos, pergunta, quando a alma abandonou esse corpo grosseiro e terrestre, não permanece a substância incorpórea unida a algum outro corpo, não composto dos 4 elementos como este, porém mais sutil, e que participa da natureza do ar ou do éter. Acredito que a alma não poderia existir sem corpo algum. Obras de Santo Agostinho, F. Segundo. São João de Tessalônica, fez a seguinte declaração no 2 graus Celsius Concílio de Niceia, 787, sobre as almas. A Igreja decide que são, na verdade, seres espirituais, mas não completamente privados de corpo, ao contrário, de um corpo tênue, aéreo ou ígneo. Mas não é só o testemunho dos ilustres doutores que podemos lembrar, pois todos os psicólogos antigos e modernos têm feito referências ao corpo que envolve a alma, dando-lhe somente um nome diferente do que usamos, de acordo sempre com o idioma que usavam, em hindu, língua sharira, em hebraico, nepes, em egípcio, kaobai, em grego, oshema. Pitágoras nomeava o eidolon ou carro sutil da alma, Kudort, filósofo inglês, mediador plástico. Os ocultistas e teosofistas chamam-no corpo astral. Com a constatação desse corpo a ciência deu um grande passo, pois agora se explica magnificamente o mistério da forma específica do indivíduo, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, que a ideia diretriz de Claude Bernard, espécie de entidade metapsíquico-biológica, tornava incompreensíveis e confusos.
A resolução do problema da vida, como o da morte, depende, exclusivamente, do estudo do perispírito, cujas provas são tão abundantes que podem ser até demonstradas pela fotografia. Os leitores talvez conheçam os trabalhos do comandante da JET, do Dr. Baraduc e do Conde de Rochas, que põem em foco o duplo humano. As provas apresentadas por estes investigadores são positivas e não admitem contestação. Enfim, a bilocação dos médiums é um fato digno de estudo. A este respeito, o Spiritualist, de 1875, publicou um caso muito interessante, que o Dr. Gabriel Delany aproveitou para ilustrar uma das suas obras. Eis a narrativa: um negro chamado H. Lewis possuía grande força magnética, da qual fazia exibição em reuniões públicas. Em Blackheath, no mês de fevereiro de 1856, numa dessas sessões, ele magnetizou uma moça a quem nunca tinha visto. Depois de a ter mergulhado em sono profundo, ordenou-lhe que fosse até a casa dela e que, em seguida, contasse ao público aquilo que tivesse visto. Ela declarou, então, que via a cozinha e que aí se achavam duas pessoas ocupadas em trabalhos domésticos. Lewis mandou que tocasse numa dessas pessoas. A rapariga começou a rir e disse: "Toquei-as, porém elas estão com muito medo." Voltando-se para o público, Lewis perguntou se alguém conhecia a rapariga. Sendo-lhe respondido afirmativamente, propôs que uma comissão fosse ao seu domicílio. Diversas pessoas prontificaram-se a isso, e, quando voltaram, confirmaram em todos os pontos o que a rapariga havia dito. A casa estava efetivamente numa balbúrdia e em profunda excitação, porque uma das pessoas, que se achavam na cozinha, declarara ter visto um fantasma, e que este lhe tocara o ombro. Inúmeros casos destes são relatados nos anais do psiquismo. Haja vista Santo Antônio de Pádua, aparecendo em Lisboa para livrar seu pai da forca. O Sr. Braquet, investigador muito prudente e céptico, assim se exprime quando trata de dar o seu testemunho a fatos de igual jaez. Vi centenas de formas materializadas, em muitos casos, o duplo da médium era tão parecido, que eu teria jurado ser ele o próprio médium, se não tivesse visto este duplo desmaterializar-se à minha vista, e, imediatamente depois, verificada que o médium estava adormecido. Um caso mais recente foi noticiado pela Revue Spirit, passamo-lo para estas páginas, a título de curiosidade. Um bispo sueco, visitando as igrejas da Lapônia, encontrou um mágico lapão, a quem repreendeu por espalhar a superstição, utilizando-se de suas faculdades à procura de objetos roubados, desaparecidos, etc. O mágico resolveu propor uma experiência, e o bispo pediu-lhe que dissesse o que fazia naquele momento, sua família em Uppsala. Então o lapão mergulhou num êxtase tal, que o médico chamado ficou inquieto pela sua vida, visto que parecia estar sem consciência, como morto. Meia hora depois, voltou ao seu estado normal e disse ao bispo que sua senhora e uma menina, naquele momento, escamavam um peixe na cozinha, em Uppsala. Para demonstrar bem que seu duplo tinha estado lá, em casa do bispo, pegou no anel da senhora, que ela tirara do dedo para preparar o peixe, e escondeu-o no caixote de carvão, na cozinha. Quando chegou a Uppsala, o bispo fez-se acompanhar de testemunhas e dirigiu-se imediatamente à cozinha, encontrando o anel precisamente no lugar indicado pelo lapão. A senhora confirmou que, de fato, naquele dia e hora, estava a arranjar um peixe, para o que havia tirado, do dedo, a aliança de casamento, tendo-a perdido. Ela e a criada tinham visto um lapão, coisa rara em Uppsala, de pé na cozinha, sem que o tivessem sentido entrar, e o qual desaparecera misteriosamente. A visão fora tão real, que ela se dirigira à polícia a queixar-se do lapão pela falta do anel, ao que a polícia respondera não ter podido encontrar, em Uppsala, o menor vestígio do lapão, presumido ladrão. Parece claro que, se ainda vivo, o homem pode ser visto fora do seu corpo, é que a sua personalidade não consiste somente nesse corpo. Melhor testemunho da existência da alma revestida de seu corpo psíquico, ou perispírito não pode existir, além de que,
Como já vimos, a fotografia constata a veracidade desse princípio. 9. O perispírito e suas propriedades funcionais. O perispírito é o órgão por excelência da alma. Ele vem resolver todas as dificuldades aparentes, explicando perfeitamente a vida. Só por ele a memória pode ter explicação razoável, assim como todo movimento de agregação e desagregação, de fluxo e refluxo da matéria de que é constituído o corpo carnal, com a sua organização e reorganização de tecidos. O perispírito é o conservador da forma e do equilíbrio vital, é ele que mantém a tonalidade do organismo, além das propriedades psíquicas que lhe são peculiares. Além de tudo, o perispírito não está em ação unicamente quando unido ao corpo carnal, mantém-se pronto a funcionar logo que se desembaraça do corpo físico. Esta afirmação nada tem de estranha, quando consideramos a vida do feto no seio materno, onde é dotado de todos os órgãos, sem que, entretanto, se utilize da maioria deles. Inativos durante a vida pré-natal, os órgãos só começam a funcionar no momento do nascimento do ser, e sua ação só se estabiliza com o desenvolvimento completo do indivíduo. Parece que a luta pela existência é que proporciona o funcionamento dos órgãos inativos, mais existentes no seio materno. Primeiro são os órgãos vocais, depois os visuais. O estômago começa a trabalhar, os pulmões a respirar, os braços, as pernas e assim por diante, até que o cérebro entre em vibrações para a rude tarefa da vida em prol da perfeição espiritual. Uma comparação bem lembrada relativa ao problema filosófico e biológico, aplicável ao perispírito, é a metamorfose da lagarta. Allan Kardec já se havia utilizado dessa imagem que, certamente, não pode ser tomada ao pé da letra, para dar uma ideia do espírito revestido no seu invólucro corporal na vida terrestre, e do seu invólucro psíquico, na vida futura, a lagarta encerrada na crisálida e depois renascida como borboleta, senhora dos ares. Essa analogia nos faz lembrar a descrição que o inglês australiano Sr. J. Brown fez, do que vira sua filha, por ocasião da morte de um filho. Ao lado do leito do moribundo, ela descrevia a seu pai a separação entre a alma e o corpo, pouco mais ou menos como o descreveu Jackson Davis. Sem o espírito revestido do respectivo invólucro, que adquire propriedades funcionais, à medida que os seres passam, gradativamente, do animal inferior ao homem, o transformismo não passa de concepção abstrata, ao passo que, com a ideia do perispírito, tudo se concilia e melhor se esclarece, pondo nos devidos termos a explicação materialista da hereditariedade, influência do meio, etc. O conhecimento do perispírito vem, pois, trazer-nos os seguintes esclarecimentos. Primeiro, o espírito não é um produto dos nervos e do cérebro, pois preexiste, sobrevive e manifesta-se após a desagregação desses órgãos. Segundo, possui um organismo fluídico, que o envolve durante a vida carnal e o individualiza ainda após a separação do corpo material. Terceiro, explica a conservação do tipo individual, apesar da renovação incessante de todas as moléculas. Quarto, explica a reparação das partes lesadas. Quinto, explica o equilíbrio das funções vitais apesar da renovação das células. Além de todas essas considerações, poderíamos acrescentar que só com o auxílio do perispírito se poderão explicar as manifestações do inconsciente, tantas vezes constatadas nas sessões experimentais do nosso tempo e por todos os magnetizadores que souberam penetrar nos refolhos da psique humana. X. O perispírito nos seres inferiores. Assim como cremos, piamente, na existência da alma humana, após acurados estudos e provas demonstrativas, que temos recebido em abundância, cremos também na existência da alma animal, ou seja, na existência de um princípio anímico que se revela subjetiva e objetivamente nos seres inferiores. E este princípio, como acontece no reino nominal, tem uma forma orgânica, característica, que podemos, pelo mesmo modo, denominar perispírito. Não só o homem é dotado desse órgão, necessário às funções que exerce, todos os animais mantêm essa ideia diretriz, que é de indispensável utilidade fisiológica. O cão,
o gato, o cavalo, o tigre, o leão, os pássaros, os peixes, os quadrúpedes de toda espécie, os répteis, até os mais insignificantes insetos, todos são dotados desse organismo, que existe neles ainda invisível para nós e que designa em cada parte e a cada elemento, seu lugar, sua estrutura e suas propriedades. E uma comutela vital que representa o desenho ideal de um organismo.